E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. $45. Esse é o valor para tirar a carteira de motorista na Califórnia, nos Estados Unidos. No mesmo dia você faz a prova teórica, prática e já sai com a carteira em mãos. Simples assim. No Brasil, o objetivo é o mesmo: ter o direito de dirigir. Eu tenho minhas dúvidas se o objetivo é o mesmo. Eu tenho minhas dúvidas. Mas o caminho até lá é bem diferente. E o custo passa facilmente dos R$ 2.700. Sinceramente, eu acho que o objetivo não é lhe permitir dirigir. O objetivo é fazer você se acostumar em ser tudo uma merda no Brasil. Porque a pessoa vai começar a dirigir, já tem que ter um gasto tão grande só para começar, que ela já vai se acostumando a uma sociedade toda burocratizada, toda merdizada, com tudo caro, tudo absurdo. A pessoa já vai sendo amaciada já desde o começo. Apenas uma categoria. Enquanto o californiano que ganha um salário mínimo precisa trabalhar apenas 2 horas e 44 minutos para pagar o valor da sua habilitação, Cara, eu olho a bandeira da Califórnia e eu vejo aquele urso com uma cabeça só, que é o normal, e eu só consigo lembrar do urso de 2 cabeças lá de Fallout, cara, que é a nova república da Califórnia, né, NCR. Eu só lembro da bandeira do NCR, cara. o brasileiro que ganha um salário mínimo precisa trabalhar 54 dias. Olha a diferença, cara. Olha a diferença. 2 horas e 44 minutos para 54 dias, cara. O Brasil, ele não foi feito para dar certo, cara. Ele foi feito para prejudicar todos os cidadãos. E é assim que os políticos estão sempre roubando mais e roubando mais, colocando mais imposto e mais burocracia, porque eles querem que isso daí não só continue, como isso daí aumente. Mas esses valores baixos não são exclusivos para o estado da Califórnia. Em todos os Estados Unidos, o sistema e valores são semelhantes. No Texas é ainda mais baixo, $33. No Arizona, $25. Em Nova York pode chegar a quase $65, com direito a 2 tentativas caso não passe de primeira. Enquanto nos Estados Unidos o governo presume que o cidadão é capaz de aprender por conta própria e é obrigado apenas a fazer o teste para provar que está apto a dirigir, no Brasil o Estado presume o contrário, que todo mundo é incapaz e precisa pagar caro para ser autorizado a dirigir. Então, como países diferentes podem ter visões tão opostas sobre o que significa dirigir? É simples. A diferença é que o governo em um não tem a intenção de lhe roubar e o do outro sim. É por isso que os Estados Unidos é fundado na liberdade e se tornou o país mais rico do mundo. E por que aqui no Brasil é tão caro? Se você já tirou a carteira de motorista no Brasil, sabe bem, não é só aprender a dirigir. A coisa começa com papelada, passa por aulas obrigatórias, exames de tudo quanto é tipo, e ainda tem prazos que, se você perder, precisa fazer tudo de novo. Essa complexidade toda não é à toa. Ela vem de uma tradição brasileira de apostar no controle, na regulamentação como forma de corrigir outros problemas. Forma de corrigir outros problemas, forma de roubar. Eles querem roubar. Esse negócio de dizer que é para corrigir problema é tudo desculpa, cara. É tudo desculpa esfarrapada que eles dão, porque eles sempre têm que ter uma desculpa para poder lhe roubar, né? E o pessoal acredita. Como a falta de educação no trânsito e a infraestrutura que muitas vezes não ajuda. A ideia era criar uma formação rígida, principalmente para tentar reduzir os altos índices de acidentes nas ruas e estradas do país. Antigamente você ia até um despachante e basicamente comprava uma carteira. Os CFCs ou... Hoje em dia também tem que comprar a carteira, porque o Detran virou uma máfia. Se você não pagar o suborno para poder passar, você não passa. Mesmo que você tenha todas as notas, tudo perfeito, se você não der o suborno, você não passa. Centros de formação de condutores surgiram para oficializar esse processo. E não só isso. Ele veio para dar mais embasamento aos motoristas, educar eles e treinar eles para o trânsito.
Você precisa primeiro passar por exames, aulas teóricas e práticas e provas teóricas e práticas. Na teoria, muito bonito. Na prática, a gente ainda está no Brasil. Ninguém aprende a dirigir e lidar com situações reais de trânsito nas aulas da autoescola. Os alunos são treinados para passar na prova prática. Ponto. E além de não formarem bons motoristas, foi criada toda uma indústria em torno da habilitação. Taxas, exames e até o aluguel dos veículos. Esse modelo mais atrapalha do que ajuda. No fim das contas, parece que a carteira virou um produto difícil de acessar em vez de ser um direito básico. É claro, um direito básico. Como se o governo quisesse mesmo que as pessoas tivessem o direito. Porque se fosse direito, era grátis. A Constituição chega lá e diz: olha, todo mundo tem o direito de moradia. Se tem mesmo, por que a gente está pagando IPTU? Então é porque não é direito. E tudo isso ainda leva muito tempo, no mínimo 3 meses, considerando que você tem uma agenda flexível. Na prática, se você trabalha no horário comercial e precisa fazer as aulas fora desse horário, o tempo vai ser bem maior. Já na Califórnia, o cenário é completamente diferente. O processo é simples. Você vai ao DMV, o Detran americano, faz um exame de vista e uma prova teórica. Se passar, agenda o teste prático, que pode ser feito com qualquer carro e sai com uma licença provisória no mesmo dia. Tudo isso por apenas $45. O mais importante, não há obrigação de fazer aulas. Você estuda por conta própria, usa o carro que quiser e marca os testes quando se sentir preparado. Em um único dia, se estiver pronto, você entra no DMV e sai habilitado. Quando a gente compara os dois modelos, a diferença vai muito além do processo em si. É uma questão de mentalidade e confiança. Claro, também existe a crítica de que o teste é muito fácil por lá. Mas precisa ser tão complexo e demorado quanto no Brasil? Afinal, já tivemos até uma proposta para exigir o emplacamento e licenciamento de bicicletas em São Paulo. Caramba, de bicicleta. Você tá vendo como o governo ele quer dificultar a vida das pessoas? É por isso que o Brasil nunca vai ser um país de primeiro mundo. Jamais. Porque nos países de primeiro mundo, eles não tentam roubar a população assim. Eles não tentam fazer com que tudo seja o mais difícil possível, o mais caro possível, o mais demorado possível. Eles não tentam fazer isso. Eles tentam o contrário. Eles tentam fazer com que as pessoas venham morar no país, que ele seja atrativo, que é justamente para o país atrair riqueza, para o país atrair tudo de melhor. No Brasil, a mentalidade é o contrário, meu amigo. A mentalidade aqui é fazer de tudo que é para o pessoal querer ir embora mesmo. O Brasil deve ser um dos maiores exportadores de cérebros que tem, cara. Exportador de rico, exportador de cérebro. Através do projeto de lei 224 de 2012, que, claro, acabou não indo para frente. Porque aqui o Estado assume a responsabilidade de ensinar a dirigir e faz muito mal e ainda cobra por isso. Já na Califórnia, a ideia é: você é responsável por se preparar. O governo só entra para testar se você sabe mesmo. Mas será que poderíamos adotar um modelo como o deles? E isso tornaria as coisas mais baratas e rápidas por aqui? Por aqui os valores variam conforme a categoria e o estado, mas com base nos dados oficiais do Detran RS, o custo total para tirar a carteira de carro categoria B é de R$ 2.711,91. Se for para carro e moto juntos, categoria AB, o valor sobe para impressionantes R$ 4.568,09. Caramba, cara, quase o preço de comprar uma moto usada, no caso. Depende da moto também, né? Mas, porra, olha o tamanho do prejuízo, cara. E depois que a pessoa paga esse prejuízo todinho aí, ainda depois tem que ficar pagando IPVA. 96 centavinhos. E isso sem contar o uso do simulador, que é um opcional, mas cobrado à parte. Um absurdo que foi obrigatório por um tempo aqui no Brasil. Mas o que está incluso nos R$ 2.711,91 da habilitação para a categoria B? Tudo, mas o tudo é muita coisa. Exames médico e psicológico, taxa de inscrição, 45 horas de aulas teóricas, a prova teórica, 20 horas de prática, aluguel do carro para o dia do teste e taxa de emissão do documento.
pelo menos eles te cobram uma vez só, aí você pode parcelar em 12 vezes. Cada uma dessas etapas custa, e se você reprovar em alguma, paga de novo. E paga de novo sempre. Paga de novo sempre. Se você não molhar a mão lá, cara, já era. O processo também tem prazo, precisa ser concluído em até 12 meses. Se passar disso, recomeça tudo do zero. Sim, você pode ter feito todas as aulas, mas se por algum motivo você não conseguiu concluir em um ano, você precisa fazer de novo, mesmo que saiba dirigir. Já pensou quão bizarro é isso? Não sou eu que estou dizendo, tá no site do Detran. Curiosamente, no site do Detran RS, esse é o serviço de número 171. O modelo brasileiro é demorado, é engessado, centralizado e obrigatório. Todo mundo tem que passar pelos mesmos passos, mesmo quem já sabe dirigir. O sistema é feito para formar um motorista do zero e, teoricamente, garantir mais segurança nas ruas. Mas isso também significa mais etapas, mais burocracia e mais dinheiro envolvido, o que torna a CNH inacessível para muita gente. Enquanto nos Estados Unidos o governo confia no cidadão para se capacitar por conta própria, no Brasil ele desconfia da nossa capacidade e precisamos provar o contrário. Porque lá nos Estados Unidos a mentalidade é inocente até provado o contrário. Só que aqui no Brasil o governo ele quer roubar, então ele considera culpado até provado a inocência. Mas será que o Brasil poderia adotar um modelo parecido? E se sim, como seria? Em uma pesquisa rápida quanto ao custo de cada etapa para tirar a habilitação, encontrei essa tabela de valores aqui, de um CFC localizado em Porto Alegre. Se adotássemos um modelo onde o indivíduo pode estudar por conta própria e apenas pagar os exames, o custo para a categoria B seria de R$ 53,57 do exame teórico e R$ 93,17 do exame prático, totalizando R$ 146,74. Mas para chegar nesse preço não seria necessário as aulas teóricas, práticas, exame médico, exame psicotécnico e nem aluguel do carro para a prova. Você poderia estudar por conta própria ou pagar por aula se preferir, mas não seria obrigatório. Você teria que levar um carro para o exame ou poderia alugar se não tivesse à disposição. Com base nesses valores de referência, R$ 146,74 seria o equivalente a 5,41% do custo de hoje. Esse valor ainda é proporcionalmente mais caro que o valor na Califórnia, já que equivale a 21 horas de trabalho para uma pessoa que recebe um salário mínimo contra menos de 3 horas de trabalho na Califórnia. Agora, se mantivéssemos a obrigatoriedade do exame médico e do psicotécnico, para comprovar que você não tem nenhuma limitação física ou psicológica, o custo passaria para R$ 343,44. Assim, sem entrar na discussão se esses valores são justos ou não, os valores mais baratos possíveis seriam de R$ 146,74 apenas com o valor das provas, ou R$ 343,44 pagando pelas provas mais exames médico e psicotécnico. Ainda existe o valor de R$ 76,97, a taxa de expedição da carteira, que é questionável. Hoje você não precisa da carteira de habilitação física, podendo usar a digital. Por outro lado, você precisa ter um celular com aplicativo e ele precisa ter bateria para você conseguir acessar o documento. Assim, vemos que o custo pesado são as aulas obrigatórias, R$ 521,55 por 45 horas de aula teórica e R$ 1.694,60 por 20 horas de aula prática. A obrigatoriedade das aulas teóricas é algo que, quando paramos para pensar, não faz muito sentido. A pessoa precisa entender as regras de trânsito ou comprovar que esteve presente? Porque se o objetivo é capacitar o cidadão, uma simples plataforma online aberta ao público faria muito mais sentido. Não, o governo não tá afim de capacitar o cidadão não, cara. É só desculpa isso daí para poder cobrar um preço absurdo. A pessoa poderia estudar mesmo antes dos 18 anos ou mesmo já tendo habilitação, caso sinta que precise de mais aulas. Claro que hoje já é permitido que aulas teóricas sejam feitas à distância, segundo a resolução número 789 de 2020 do CONTRAN. Mas não é toda autoescola que pode oferecer essa modalidade, precisando de autorização do Detran. E isso não significa que o custo é mais barato, podendo em alguns casos custar o mesmo, mas ser oferecido como uma comodidade. Mas o custo das aulas teóricas não é o ponto principal, afinal são R$ 521,55 por 45 horas de aula. O valor hora é de R$ 11,59.
Se considerarmos que nesse valor ainda tem imposto, custo da sala, eletricidade e algum lucro para a entidade, quanto recebe o professor? Não muito mais que um salário mínimo. O custo alto mesmo são os R$ 1.694,60 por 20 horas de aula prática, que representam R$ 84,73 por hora de aula. Embora não tenhamos o valor exato de quanto desse valor é o custo hora do instrutor, quanto é do aluguel do veículo e quanto é de outras despesas como combustível, manutenção do veículo, seguro e custos administrativos, podemos estimar que boa parte vai para o aluguel e manutenção dos carros. Isso porque, segundo dados do novo CAGED, um instrutor de autoescola ganha em média R$ 2.468,20 para uma jornada de trabalho de 43 horas semanais. Se tivéssemos um modelo onde as aulas práticas não fossem obrigatórias, ninguém melhor que os instrutores que já fazem isso para darem aulas particulares. Eles não só ganhariam mais por hora aula, como potencialmente poderiam alugar seus próprios veículos para o aluno que não tivesse uma à disposição, aumentando sua renda. Pois é, mas o governo não está aqui para aumentar a renda de professor, né? Ele está aqui para aumentar a renda de político. Então, vocês aí que são instrutores aí, vocês que se fodam ganhando pouco. No Brasil, hoje, professores de autoescola podem dar aulas particulares fora do ambiente dos CFCs, porém apenas para pessoas que têm habilitação. Na prática, eles ajudam pessoas que têm medo de dirigir, que ficaram muito tempo sem praticar desde que tiraram a habilitação ou que simplesmente não se sentem seguros e confiantes ainda. O ensino de pessoas não habilitadas é proibido. Claro que surgiriam questões sobre como implementar esse modelo, onde praticar, quem poderia ensinar e que tipo de carro usar. A resposta dos americanos para isso é simples: o Learner's Permit, ou permissão de aprendizagem. Com essa permissão, qualquer pessoa pode praticar direção legalmente desde que acompanhada por um condutor experiente. Nos Estados Unidos é normal que pais ensinem seus filhos a dirigir em estacionamentos, bairros tranquilos ou estradas rurais. Enquanto no Brasil isso seria crime, lá é simplesmente parte da educação familiar. É ser um bom pai. Mas há quem diga que o sistema americano não deveria ser referência, porque o processo para tirar a habilitação é muito simples, além da permissão para jovens abaixo dos 18 anos de dirigir, o que pode aumentar o número de acidentes. Mas se analisarmos os dados do governo americano, em 2022 os Estados Unidos tiveram uma taxa de mortalidade no trânsito de 12,76 mortes por 100 mil habitantes. Em 2021 o Brasil registrou aproximadamente 33.586 mortes no trânsito, resultando em uma taxa de mortalidade de 15,7 mortes por 100 mil habitantes. No Brasil morre proporcionalmente mais gente e, embora a diferença pareça pequena, são 23,62% mais mortes para cada 100 mil habitantes. Ou seja, o Brasil, além de ter toda essa desculpinha de ser, a gente vai ensinar melhor, que é para ficar mais seguro o trânsito. Aí, no final das contas, o Brasil nem nisso, nem na desculpinha, ele consegue superar os Estados Unidos, que é a terra da liberdade. Eu tô dizendo, cara, o Brasil é pura ditadura e escravidão, cara. É pura escravidão. Tudo que o governo diz que é para lhe ajudar é só desculpa para lhe ferrar. Mas claro que os carros e estradas deles são melhores, mas nosso sistema de formação também não ensina a desviar de buracos e lidar com problemas no carro a 80 km por hora. A questão é, será que um dia teremos um sistema mais simples e justo para o cidadão? Não. Já dou logo spoilers. Não. E se tivermos, vai ser muito depois, no futuro, coisa daqui uns 200, 300 anos. Então não, se vocês querem que esse negócio aí melhore, já sabe, a saída do Brasil é aeroporto. Que seja realmente acessível, mas que também garanta que a pessoa precise realmente entender o básico para estar habilitada a dirigir? No curto prazo eu acho que não. Qualquer sistema dessa magnitude envolve agentes que não querem que ele mude. Afinal, só em 2023 foram 2,7 milhões de PPDs, ou permissões para dirigir, como é chamada a primeira habilitação. Se considerarmos um valor médio de R$ 3.000 cada uma dessas habilitações, considerando que algumas terão mais de uma categoria e mais aulas que o mínimo, são mais de 8 bilhões de reais em um único ano. Mudar o sistema impacta também as mais de 14 mil autoescolas espalhadas pelo Brasil e mais de 200 mil trabalhadores diretos e indiretos, segundo dados da FENEAUTO,
a Federação Nacional das Autoescolas no Brasil. É como o Rafael Lima, lá do Ideias Radicais, diz. E isso no Brasil é toda uma redezinha costurada, com muito carinho, pelos burocratas, pelo pessoal, pelos criminosos lá que fizeram a legislação toda, né? Sabe? É um negócio muito bem costuradinho, com muito carinho, para enferrar. E o Brasil tem um histórico de proteger o bem-estar dos agentes ligados a ele, mesmo que para isso o cidadão seja prejudicado. É isso aí. O Brasil tem esse histórico mesmo. É como eu disse, tudo costuradinho para lhe ferrar. Nesse caso, o alto custo de tirar a habilitação não apenas impede aqueles de baixa renda de ter acesso à mobilidade, mas também restringe a capacidade de trabalhar. E o governo sabe disso. Eles até lançaram a CNH Social, um programa de incentivo para pessoas carentes tirarem a habilitação sem custo. Mas, para variar, ao acessar o Detran RS, estado que eu moro, está indisponível e sem previsão. Olha, esse sistema absurdo da CNH é apenas um entre tantos problemas que enfrentamos no Brasil. Burocracia excessiva, preços inflacionados e serviços públicos ineficientes. A verdade é que enquanto esse sistema não muda, nós temos uma escolha: continuar reclamando ou mudar nossa própria realidade financeira. Quando você ganha bem, um custo de R$ 2.700 para tirar a CNH deixa de ser um obstáculo tão grande. Foi exatamente por isso que eu me juntei com o Igor da Keep Nomad para mostrar como você pode transformar sua vida financeira independentemente dos sistemas burocráticos que existem no Brasil. Com o dólar acima dos R$6, prestar serviços online para empresas do mundo todo se tornou uma estratégia inteligente. É, por isso que eu digo que aprender inglês é essencial, pessoal. Aprendam inglês. Ganhar em dólar e gastar em reais. Se exportamos nossos recursos naturais, por que não exportar nosso trabalho e conhecimento também? A Keep Nomad é uma plataforma que ensina 12 profissões digitais com altíssima demanda no mercado. Cada uma delas pode render mais de R$5.000 por mês, algumas perfeitas para uma renda extra, outras ideais para uma mudança completa de carreira. O mais importante, quando você tem uma receita que não está vinculada ao lugar onde você mora, você ganha liberdade de viver de acordo com suas próprias regras. Você pode ficar no Brasil e ter condições de pagar por serviços melhores ou, se preferir, morar em um país que considere mais justo e eficiente. Esse daí de morar em um país mais justo e eficiente é a minha recomendação. Então, pessoal, a saída do Brasil é o aeroporto. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!